e outras infecções sexualmente transmissíveis. É uma iniciativa que reforça a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento, além também de combater o preconceito e a desinformação. Para falar sobre esse tema tão necessário, a gente está recebendo aqui no estúdio do Jornal da Mix a Hilary Santos, ela que é enfermeira da Secretaria de Estado da Saúde. Hilary, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no Jornal da Mix. Para começarmos, qual é o foco principal? Por que essa campanha é tão importante para a saúde pública? Os casos de AIDS ainda são muito negligenciados ou vêm sendo mais normalizados? Vocês têm tido essa sensação, essa constatação no dia a dia? Bom dia, Thaís. Bom dia a todo mundo. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui representando a CESAL e falando desse tema tão importante, né, que vem trazendo esse tema principalmente para o público jovem, né? A gente tem visto realmente um aumento dos números de casos de HIV/AIDS aqui no estado de Alagoas, não só em Alagoas, mas no Brasil e no mundo como um todo, né? Infelizmente, a AIDS por um certo tempo foi negligenciada por muitas pessoas e a gente tem visto uma mudança no cenário desse perfil das pessoas que estão adquirindo esse vírus. Antes a gente tinha visto ali na década de 80, de 90, as pessoas ali adquirindo o vírus, hoje com 40, 50 anos de idade mais ou menos, mas hoje, infelizmente, a maior parte do público adquirindo esse vírus é o público jovem, de 15 a 29 anos de idade. Mesmo após tantos anos, esse parece um tema que ainda me soa como um tabu para a sociedade, né? Ainda, infelizmente, né? É um tema ainda muito difícil de ser conversado, de ser falado, é um tema muito sensível. E as pessoas que têm o vírus, né, que vivem com esse vírus hoje, ainda têm essa dificuldade ainda de conversar, de se abrir para a família, de abrir para o público que convive com esse vírus. Porque hoje a gente fala que a pessoa vive com o vírus do HIV, ela convive com esse vírus, porque hoje a gente tem uma qualidade de vida imensa, né? Quando a gente consegue fazer o tratamento adequado dessa pessoa, ela consegue viver por muitos anos de vida, diferente de antigamente. O que a gente pode falar sobre a situação atual, né? Qual é o quadro que nós temos hoje em Alagoas da população com HIV/AIDS? São muitas pessoas? Infelizmente, são muitas pessoas. A gente tem visto realmente um número crescente desses casos de HIV/AIDS, né? Então, só separando um pouco, né, para o público entender, a gente tem dois tipos de público. As pessoas que são notificadas, né, que são diagnosticadas com o vírus do HIV, que é somente aquela pessoa que adquiriu o vírus, e tem a pessoa que vive com a AIDS, né, que já é a doença avançada do vírus do HIV. No caso, a pessoa tem o vírus do HIV, mas o sistema imunológico dela baixou a um nível tão absurdo que ela acaba adquirindo infecções oportunistas. E aí é quando a pessoa desenvolve a AIDS. Hoje, atualmente, no estado de Alagoas, em média, assim, por ano, a gente tem notificado cerca de 700 casos de HIV, né? Independente do público, seja ali adulto, gestante, jovem, e mais ou menos 350 casos de HIV, ou seja, em torno ali de 1.000 pessoas por ano, né, que são notificadas com HIV/AIDS, e em torno de 150 gestantes que convivem com HIV. Agora, Hilary, o que é que, de acordo com os dados que vocês apuram, e o que chamou a atenção foi a publicação da idade das pessoas com aquela faixa etária produtiva, adquirindo, obviamente, tendo o diagnóstico da presença do vírus. É uma mudança de comportamento no tocante a descuidos sobre prevenção, justamente por essa ideia de que a tecnologia hoje dos medicamentos faz com que a AIDS, né, esse convívio com ela, seja como qualquer outra doença crônica. Foi essa mudança, porque tem um público aí que com certeza deve ter adquirido o vírus, que ele não faz parte daquele grupo que viveu os anos 80 e 90, quando relação sexual tinha toda uma coisa assustadora no tocante a essa questão do vírus. É isso? Foi essa mudança de comportamento? Eu vejo que sim, eu sinto que sim. Falo isso enquanto enfermeira, né? Enquanto a rede assistencial. Eu sinto que houve essa mudança porque quando houve esse boom do vírus do HIV e da AIDS, as pessoas ficaram com muito medo, né? Porque antigamente as pessoas morriam pelo vírus, né? Se elas não se cuidassem, elas acabavam morrendo. A gente vê a história somente de uma pessoa, né, que viveu com HIV e acabou indo a óbito, que foi o Cazuza, né? Que foi um dos casos mais icônicos da história. E aí as pessoas tinham muito medo de adquirir o vírus do HIV porque sabiam que era uma sentença de morte. E aí, com o passar dos anos, com o tratamento foi evoluindo, as pessoas foi vendo que não se morria mais com esse vírus. Então, os jovens começaram, então se não morre, não preciso fazer tratamento, tá tudo certo, então é só ter relações sexuais sem uso do preservativo, porque tem um tratamento e aí eu vivo para sempre. Há uma mudança de comportamento, eu falava para a Thaís ontem, e a gente ficava, mas é homossexual ou não é? Porque a definição básica de homossexual é pessoa que se relaciona com alguém do mesmo sexo.
Aí tem um grupo de pessoas que são homens casados, mas que se relacionam fora de casa com outros homens e muitas vezes traz para dentro de casa não só o vírus da AIDS, como outras doenças sexualmente transmissíveis, porque lá fora não se protege e dentro da relação também não. É outra mudança de comportamento. Outra mudança de comportamento também, né? No início a gente tinha esse estigma, né, que somente os homossexuais adquiriam esse vírus, mas a gente vem vendo uma mudança realmente desse cenário, né? Realmente homens que são heterossexuais, homens, a gente tem uma nomenclatura hoje que são homens que fazem sexo com outros homens, né, que não são os homossexuais. A gente tem visto também casais heterossexuais adquirindo o próprio vírus do HIV mesmo. Então, realmente tem essa mudança de cenário. Eu já ouvi muita gente, algumas pessoas, na verdade, né? Não vamos generalizar, mas assim, dizer, não quero não fazer, eu tenho medo do diagnóstico, né? As pessoas têm medo de saber se tem, se é positivo, se não é. E aí, as perspectivas hoje, nós temos estratégias como o PrEP e a PEP, eu gostaria até que você explicasse como são essas estratégias, para quem elas são indicadas, começando por aí, depois a gente segue para as perspectivas de tratamento. Então, hoje a gente, a CESAL tem buscado muito, né, falar sobre a prevenção, né, de adquirir o vírus do HIV. Então, hoje a gente tem diversas estratégias, né? Antes de falar sobre a PrEP e a PEP, não tem como não falar do uso do preservativo, que é a nossa melhor estratégia hoje de prevenção de todos as ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis. Hoje é o nosso pontapé inicial para a prevenção, é o uso do preservativo. Mas falando um pouquinho da PrEP, né, são 2 profilaxias que temos hoje, né, e foi um ganho imenso para a população. Então, a PrEP é uma nomenclatura, quer dizer, a profilaxia pré-exposição. Então, aquela pessoa que quer ter relações sexuais desprotegidas, sem uso de preservativo, ela pode fazer uso desse medicamento, né, de forma contínua, e aí todos os dias ela faz uso desse medicamento e ela tem uma prevenção, ela está prevenindo de adquirir o vírus do HIV. E a gente ressalta que é uma prevenção somente para o vírus do HIV. Essa pessoa ainda fica suscetível a outras ISTs. Já a profilaxia pós-exposição é naquela pessoa que teve uma exposição sexual consentida, né, ou muitas vezes teve alguma relação sexual por uma violência, um estupro. As pessoas também que acabam se acidentando com materiais biológicos podem fazer uso da PEP, que no caso é quando a pessoa tem essa exposição, ela procura uma unidade de saúde para fazer esse tratamento por 30 dias. E aí faz esse tratamento por 30 dias, prevenindo que ela tenha adquirido esse vírus também do HIV nessa situação. Agora, você falou das pessoas que, claro, né, quem é vítima de violência já é uma violência, foi um estupro propriamente dito, já tem todo um protocolo, né, para fazer esse atendimento. Mas tem aquelas pessoas que são suscetíveis às relações sem prevenção e sem saber com quem está se relacionando, porque marca encontro no celular, por rede social, ou está em algum grande evento, ou vai para uma festa eletrônica, misturou álcool com outras drogas, faz sexo, nem lembra que fez e com quem fez, não é? E se a gente está vendo hoje aí muitas adolescentes grávidas, é porque está confirmado que eles estão iniciando a vida sexual sem prevenção também. Então, quer dizer, são várias situações do universo do contexto social que se alteraram e que agora a gente está colhendo, infelizmente, os números dessa irresponsabilidade, né? Exatamente. E aí a gente tem batido muito nessa tecla, né, enquanto secretaria, não só a secretaria, mas o Ministério da Saúde em si, sobre o uso do preservativo, porque não tem como ter relações sexuais sem uso do preservativo. E a gente até orienta mesmo casais que são casados mesmo, né, que só têm relações únicas, que também façam uso do preservativo. E é muito importante, porque a gente sabe que a gente fica suscetível a diversas infecções, né? A gente fala muito do HIV, porque é um tabu que se torna uma doença crônica, né, para sempre. Mas, por exemplo, a gente tem o vírus da hepatite B, que também é uma doença crônica, e a pessoa vai viver para sempre com o vírus da hepatite B. E avança também, né? E avança também, podendo levar a óbito. Então, é um risco imenso. A gente tem o vírus da hepatite B, da hepatite C, a gente tem a sífilis, clamídia, gonorreia e diversas infecções que podem ser passadas por uma simples relação sexual desprotegida. E o Dezembro Vermelho chama a atenção para esse universo de possibilidade de infecções sexualmente transmissíveis, não apenas o HIV/AIDS, né, que é o centro da campanha, mas não apenas o HIV/AIDS. Então, vamos voltar aqui para a campanha, quais são as ações, vamos falar das atividades que
vão ser desenvolvidas ou já estão sendo desenvolvidas as campanhas educativas para esse mês? Então, nesse mês de dezembro, a CESAL tem se organizado junto com outros órgãos, né, principalmente a saúde da mulher e da criança, para a gente trabalhar essa parte também de prevenção. Então, o nosso foco esse ano é trabalhar a prevenção da pessoa adquirir o vírus do HIV. E aí a gente tem feito estratégias junto com a saúde nas escolas, né, para trabalhar junto com o público jovem. Então, a gente ressalta que os jovens eles podem procurar a unidade básica de saúde a partir de 12 anos de idade para fazer o seu teste rápido, né, que é um teste super rápido para o diagnóstico do HIV, mesmo sem o seu consentimento dos pais. Então, a gente tem conversado isso com os municípios para que eles façam essas estratégias dentro dos seus locais, para incentivar os jovens a procurar uma unidade básica de saúde, trabalhar com esses jovens e também trabalhar com as gestantes, né? Porque é muito importante a gente cuidar dessa gestante que está iniciando seu pré-natal, que está fazendo seu pré-natal, para que ela se previna de adquirir o vírus do HIV, realize o teste rápido e previna de passar o vírus, se ela tiver o vírus, né? E não passar esse vírus para o seu bebê durante a gestação. Pois é, e tem uma situação que ela é realmente limite, né? E que a gente precisa amadurecer para isso. Infelizmente, o conservadorismo de algumas pessoas não fez com que esse debate viesse a se ampliar. Mas existem programas já pensados e que não foram colocados em prática por conta de uma pressão social, principalmente na última gestão presidencial, de que falar de sexualidade na escola poderia estimular as pessoas a fazerem sexo. Eu lamento lhe informar, se você está levando seus filhos agora para a escola, está ouvindo o programa, eles vão fazer sexo, tá? Como você também um dia pensava só nisso, eles também vão fazer. O que é que vai ser o limite da diferença em fazer sexo com segurança ou não? É se ele for bem informado, se ela for bem informada. E como você muitas vezes não tem coragem, não é, por receio, não acredito, meu menininho, minha menininha, não, eles não pensam nisso. Olha, vai ter esse momento, ele vai aprender de forma torta, tá certo? Às vezes por filmes, pela pornografia, hoje acessível por conta do celular com mais facilidade, ou daquele amigo ou amiga que também não aprendeu nada. Então é fundamental que a gente pudesse ter dentro das escolas um debate franco, aberto, claro, de como é a sexualidade e como se prevenir. A ausência disso faz com que a gente tenha adultos, né, que sejam suscetíveis também a esse descuido em relação à saúde. Infelizmente, Hillary, essa é uma situação. Vai ter campanha na TV, vai ter campanha no rádio, a estratégia passa por aí? Isso, a gente tem buscado falar em diversas estratégias, né? Seja na TV, entrevistas na televisão, entrevistas na rádio, para poder disseminar cada vez mais essa informação, né? E o Ministério também realizou uma campanha esse ano que é falando sobre viver sem AIDS, né? Então, a gente sabe que a pessoa pode viver com o vírus do HIV e não desenvolver a AIDS, se ela fizer o seu tratamento correto, fizer seu tratamento certinho durante todos os dias, tomar o seu medicamento, que hoje, antes se falava do coquetel de medicamentos, mas hoje a gente se reduz a 2 comprimidos ao dia, e a pessoa consegue ter uma qualidade de vida imensa, e falar sobre não a transmissão do vírus, né, da gestante para o seu bebê. Então, ele também fala sobre isso, né, nessa prevenção. Então, a gente está cada vez mais tentando disseminar essa informação para o nosso público, incentivando os municípios a realizar a campanha, né. No dia 1º de dezembro, a gente incentivou os municípios a realizar testagens grandes nos seus municípios, porque é importante a gente chamar o público para fazer a testagem rápida. A gente tem incentivado bastante os municípios a fazerem essa sensibilização, não só com seus profissionais, mas com a população em geral. É assunto que vai estar sempre em pauta aqui. Possivelmente esse mês vamos discutir novamente sobre as campanhas, as atividades realizadas nas instituições de saúde, especialmente nas escolas, sobre o Dezembro Vermelho. Então fica aqui o nosso alerta, informação salva vidas, prevenção é mais do que essencial. E o preconceito, né, que precisa acabar. Infelizmente, as pessoas ainda olham torto se souberem que alguém é soro positivo. Infelizmente, né, a gente nessa fase, né, do mundo, no cenário que nós vivemos de informação, de evolução da medicina, né, dos tratamentos de doenças como a AIDS, por exemplo, e ainda temos esse olhar torto da sociedade quando o assunto é
infecção por HIV. Então fica o alerta e a gente agradece, viu, Hilary? Obrigada. Volte sempre, as portas estão sempre abertas aqui. Eu que agradeço, a CESAL está disponível para auxiliar vocês do que puderem e estamos aqui realmente para disseminar essa informação para o público em geral. Muito obrigada. Valeu, são 7h04, 7h04, informação para você. Você vai receber